Já estamos de volta com o seu estilo de vida. O nosso tema de hoje, nosso bate-papo é sobre bulimia. E vamos continuar aqui falando sobre esse transtorno alimentício. Agora, doutor, a gente queria saber, fazer dietas pode ocasionar nesse transtorno alimentício? Bem, o que nós falamos no bloco anterior, né? A solicitação social é muito intensa hoje em dia. E todo mundo segue uma padronização de beleza, porque a televisão, ela invade as casas da gente com essa padronização, né? Então todo mundo tem a mesma tatuagem no braço, inclusive, se você for perceber, né? Então essa globalização visual, ela está ficando monótona e desinteressante, né? E as dietas, elas vêm em modismo. Já tivemos a dieta da lua, do sol, do sangue, né? Agora tem do suco verde, porque as pessoas necessitam de uma disciplina, né? Estamos perdendo a capacidade de nos cuidar, nós estamos terceirizando esse cuidado. Então invente uma dieta para que eu possa seguir, né? As pessoas buscam muito líderes e padronizações. Isso é muito arriscado, porque todo mundo tem que ser ela própria. Você tem a sua própria personalidade, você tem a sua própria digital. Por que você tem que ser igual aos outros, né? Seguir essas dietas que estão aí nas redes sociais, na televisão. Exatamente. Então, a gente observou aí que a pessoa pode fazer, sim, uma dieta ou então uma reeducação alimentar, porém, a gente costuma falar que é com o perfil de cada um, feito para você, né, e com orientação de um profissional. Na última aula que nós ministramos na faculdade era obesidade, mas inclusive a aula foi sobre transtorno alimentar. Por quê? Eu mostrei num slide que o povo que se mantém com peso mais estável são os asiáticos, principalmente os coreanos, né? E a gente não vê nenhum asiático, japonês, coreano passando privação ou fazendo substituições ou tirando glúten ou tirando lactose. Eles não fazem uma dieta de subtração ou de exclusão, né? Eles não se excluem da dieta. Eles comem o mesmo padrão, eles não fazem a flutuação como nós ocidentais fazemos. A gente flutua muito entre a privação e o abuso. É comum o ocidental, o brasileiro, dizer: hoje eu vou me privar, eu só vou comer suco, salada e sopa, né? Porque eu abusei. Então, essa binômio privação-abuso é que faz a gente ganhar peso. Se você comer uma quantidade correta, todos os dias, isso você não vai ganhar peso. Por exemplo, agora a moda é bater couve com hortelã e cenoura, fazer o suco verde. Eu pergunto para você, o que a vaca come? Ela só come capim, né? Então não é gorda. Então se você abusar, como as pessoas, mas eu posso comer 2 copos de suco verde? Uma grande quantidade, isso, você vai, né? engordar. Então não é o que você come, porque o sonho de consumo da pessoa que quer controlar o peso? Ela comer sem engordar, né? Isso aí é uma solução mágica. O que eu posso abusar? Eu quero comer sem engordar. Então, essa questão que nós entramos agora na bulimia é porque essa necessidade de se sentir pleno. Por que a necessidade de se sentir cheio? O que está faltando na tua vida que você tem que se encher, se preencher, né, com comida? Então, essa compensação oral mal resolvida, inclusive em estágios da própria formação da personalidade, que tem o estágio oral, tem o estágio anal, tem todos esses estágios de desenvolvimento, são interrompidos por abandonos, por falta da estruturação familiar. Então, eu acho que a solução do problema ele é mais macro. Ele vai, inclusive, na esfera familiar da formação dessa pessoa. Por isso que o tratamento cognitivo, comportamental, é muito importante para esses pacientes que têm transtornos alimentares, porque eles realmente precisam aprender a se controlar. Tá, e a gente então entra num ponto agora para falar dos sintomas. Quais são os sintomas que a pessoa com bulimia está demonstrando para a gente? Como é que a gente pode perceber que ela está sofrendo dessa doença? A rotulação é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas se você apresenta mais de 2 episódios por semana durante 3 meses, episódios de indução própria do vômito, é caracterizado um paciente bulêmico, né? Então, se você, durante essa semana, existe, como você falou muito bem, sites que hoje em dia já estão até ensinando a como provocar o vômito, né? Como induzir esse vômito, como enfiar 2 dedos na garganta, já existe isso para informação. Aí, identificado isso, porque é muito difícil às vezes você dar o diagnóstico. Na revista Psique do mês passado, ele traz um artigo muito bom sobre isso, que demora às vezes 2 anos para a família
ou para o próprio paciente assumir essa condição. Quando ele chega para o tratamento médico, psicólogo, ele já tem 2 anos de evolução, às vezes já tem problema dentário, porque o vômito causa uma destruição da dentina, o paciente já chega com um problema de cárie bem avançado. E os ataques alimentares compulsivos, eles são noturnos e são escondidos. Inclusive, eles são interrompidos quando alguém se aproxima da cozinha, a pessoa abandona aquilo imediatamente, se esconde. Então, é muito difícil dar o diagnóstico numa situação mais precoce. Agora eu gostaria de falar com a doutora Marli em relação aos sintomas psicológicos. Como a família pode ajudar a identificar que o seu filho, enfim, que alguém, membro da família, esteja passando por essas situações que a gente viu que envolve, sim, um lado psicológico, envolve a família. Então, como é que a gente deve perceber isso? Olha, é muito importante que a família esteja atenta, né? Porque hoje já existem casos de crianças com 10 anos já apresentando um transtorno alimentar, né? Então é muito importante, hoje a família está um pouco distante dos seus jovens, dos seus adolescentes. Os pais trabalham muito e passam pouco tempo com essa criança. Então alguém tem que ser responsável para essa observação, né? Para eu olhar, para eu observar e saber até que ponto vai o comportamento dessa criança, desse adolescente, né? Esse jovem, geralmente, ele não quer fazer alimentação junto com os familiares, né? Ele se exclui, a alimentação dele geralmente é no quarto, e a família às vezes deixa, e ele vai ficando cada vez mais afastado dessa família, e a família às vezes não se percebe. Ele fica muito na internet, porque eles têm grupos, né, onde eles conversam sobre o comportamento deles, como se alimentar, qual é a forma melhor para expurgar esse alimento, né? Então é muito importante que a família observe, e a família também tem que entrar em tratamento quando esse jovem está em tratamento, porque é difícil tratá-lo sozinho. É isso que a gente ia falar. Tem tratamento, tem cura para essa doença? Tem tratamento, né? Mas, como foi falado, é difícil saber quando a criança ou adolescente está acometido pelo transtorno. Então, por isso, às vezes demora muito. E quanto mais tempo demora, pior para aquela pessoa, pior para a criança, mais difícil, para adolescente. E mais difícil vai ser obter a cura. Então, é importante que isso seja detectado antes. A gente trabalha muito com tratamento preventivo, né, de estar indo nas escolas, conversar um pouquinho sobre o assunto. Porque, enquanto a gente está aqui fazendo essa reportagem sobre a bulimia e a anorexia, quantos programas de televisão nós não estamos vendo mostrando o corpo perfeito, mostrando o ator, a atriz ideal, né? Então, nós ainda somos minoria, né, buscando essa prevenção. Então, é importante trabalhar de forma preventiva. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Doutor, também muito obrigada pela sua presença. Espero que numa outra oportunidade nós possamos debater novamente este assunto, que é muito importante. E a gente sabe que a cada dia está crescendo cada vez mais os casos pela globalização, por questões de internet, tablet. Tudo isso facilita cada vez mais que as nossas crianças passem por esses transtornos. Muito obrigada pela presença de vocês e até uma outra oportunidade. A vocês. Até mais, obrigada. Bom, e para você de casa que gosta de interagir com a nossa produção, é muito fácil, você pode mandar uma mensagem para o nosso telefone 8111-4512 ou até mesmo para o nosso e-mail estilodevida@amazonsat.com.br. Nós contamos com a sua participação. No próximo bloco, não sai daí, porque o nosso assunto também é muito interessante para falar de saúde, bem-estar. No próximo bloco a gente volta. Até lá.